Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates com um cast de estrelas hoje aqui. Vai começar por Ricardo Alfonsin. Tudo bem, Ricardo? Muito bem, maravilhoso. Tá bem, né? Elegante. Com essa grande bancada aqui. Como diria o narrador esportivo, pô, sempre todo alinhavado. Eu começar a rir aqui, eu começar a tossir. Alinhado, não é? A tosse vai me pegar. Ele sempre todo alinhavado. Todo alinhavado, sensacional. Tudo bem, Alfonso? Tudo ótimo. Parabéns lá pelo encontro do Senadinho. O Senadinho estava muito bom, o povo estava alegre. Grande líder, estava divertido. Estava divertido. É verdade. Mas foi um belíssimo encontro. E levastes alguns caras novas lá, né? Tínhamos o suplente de senador. O filho de Rui Rosado de Aguiar, eu não conhecia filho do Rui ele. Rosado. É juiz, né? Ele é juiz, filho do nosso ministro Rui Rosado. Mas ele é juiz federal? Juiz estadual. Estadual. E ele, quando, no falecimento do pai, em agosto, depois conversando, eu falei, teu pai lá sempre fazia parte do Senadinho, dizendo, eu quero substituí-lo. Eu digo, mas primeiro vai entrar como suplente. Suplente de senador. Suplente de senador. E aí, Danilo Sequim, tudo tranquilo? Tudo bem. Voltando umas votações lá da Câmara agora. Quando é que assume, Pujol? Pujol assume no dia 2 de janeiro como presidente da Câmara. Pô, vocês conseguiram derrubar a Mônica? Não, termina o mandato dela. Isso faz parte do acordo legislativo lá. E cada ano um presidente. Eu acho muito curto, um tempo de um ano, mas A Mônica merecia mais. Eu acho que a Mônica fica no mínimo 2. Eu não falo individualmente, mas acho que todos os presidentes... Eu estou falando individualmente. Ah, muito bem. Tu, por exemplo, cedeu o teu momento de presidente para o Walter Nagelstein. Foi um ato de grandeza de tua parte. Não, mas eu acho Era para ser o Idenir Sequim, virou o Walter Nagelstein. Como todo mundo imagina. Ele é agradecido a isso? Acho que sim, somos amigos. Eu realmente achei, ele queria ter sido presidente na outra legislatura, que foi o professor Garcia. Eu votei no professor Garcia. E achei que era a hora dele, então votei nele também para presidente. A Assembleia também tem sido um ano esse acordo que sai. É o rodízio que eles falam. 4 anos, né? Divide em 4 gestões. Teremos o nosso grande Hernani Polo a partir do ano que vem. Será um grande presidente. Hernani Polo. Bom, isso dia 13 de fevereiro toma posse. Foi um grande secretário da Agricultura, é um grande deputado, vai ser um grande presidente, um grande presidente da Assembleia. Senador. O nosso brigadeiro Raul José Ferreira Dias, tudo bem, brigadeiro? Sempre. E saudando os nossos telespectadores, nossos amigos também que nos acompanham aí pela internet. É sempre um prazer, Paulo, estar aqui com você. E o que é importante, eu sempre destaco, é depois do programa, certo? As mensagens que eu recebo, certo? No Instagram, no Facebook, inclusive agora no Twitter também. Então, é uma coisa assim que eu dou o meu, como é que se diz, testemunho da capacidade, do alcance que tem o Pampa Debate no Rio Grande do Sul. É impressionante. Parabéns a Pampa e parabéns a você. Todos vocês que fazem o programa, né? Eu sou um mero coadjuvante aqui. Se assim fosse, né? Se assim fosse, né? Não, mas se sou um cara que nem falo aqui. É verdade. Paulo Guimarães, mais conhecido por Tony Curtis. Tony Curtis. Não, pelo furinho no queixo. Dá bem, A gente vai envelhecendo, né? Paulinho, já tá com 5 aqui no placar. No momento que vai se envelhecendo, a gente vai saindo. Eu estava mais parecido quando pequeno com o Macaulay Culkin. Agora eu já tô o Tony Curtis, logo com o outro, eu não sei Agora qual vai já ser. esqueceram de mim 8 vezes. Vai de 8 vezes. Paulo Sérgio, satisfação estar aqui de novo. Boa tarde aos telespectadores, né? E vamos debater os temas importantes, né? Que o nosso estado, o nosso país, a nossa cidade, né? Hoje está muito latente alguns temas importantes. Então, acho que
Vamos lá. Bom, para começar, temas importantes, a Assembleia aprovou o novo Código Florestal, que foi uma vitória ainda, Eduardo Leite. Sensacional. Eu fiquei surpreso porque teve aquela liminar do nosso querido Francisco Zé Meche, que queriam fazer com em regime de urgência e o Meche entendeu que uma matéria dessa importância, e o desembargador Meche entendeu que deveria ter mais tempo de discussão. Mas agora o Lara foi craque. Eles o todos, Lara foi craque. Ele derrubou, por decisão judicial, a urgência, botou na pauta comum, acelerou a pauta comum sem urgência. Depois disso feito, pediram contagem de presença e conseguiu a oposição. Ele atrasou a entrada dele até, teve uma jogada. Ele andou, foi a Viamão, deu uma volta e convocou uma nova, claro. Extraordinária. Uma extraordinária e foi todo mundo para lá. Ele ganhou 37-11. Foi espetacular, mas é uma manobra. Lara craque. Eu acho assim que a independência... A experiência que tem o Lara. E também o governador realmente tem demonstrado muita habilidade nesse trato aí com a Assembleia. O nosso Otomar lá, como Casa Civil... É outro craque, né, Paulo? É uma pessoa outro craque. Né, então, realmente é um diálogo que funciona, né? Que um código dessa, em outras ocasiões, código ambiental, nós levaríamos 5 anos discutindo ou mais. HPAN e não sei o que mais, e entrar para dentro daquela Assembleia. Os ecochatos e o taco contaminando. Não tem agora aqui, ó, o Ministério Público foi perfeito, o Ministério Público apoiou, deu algumas sugestões, foram acatadas. Foram alteradas, as coisas tinham que ser alteradas. Verdade. Outro dia nós estávamos lá naquele dia da homenagem pro Edson, lá lá na ABB, e o nosso amigo que é de futebol e está com um projeto aí de uma inovação na área de TI, está 2 anos e meio lutando pela licença e não consegue, uma coisa que vai usar no estado inteiro. E agora não, com isso aí nós teremos aí a declaratória, o cara vai lá, declara, e vai ter um responsável técnico se aquilo acontecer. Eu acho que com essa participação do Ministério Público neste projeto, se desfaz uma coisa que o Ministério Público era o tranca-rua. Não. Acho que não. Terminou. O Ministério Público está participando. O Ministério Público não dá licença para ninguém. Não dá licença, ele apenas faz cumprir a lei. Eu acho A lei são os parlamentares. Exatamente. O Ministério Público não dá licença. Mas dá transparência, da legalidade. Quem dá licença é o Executivo. Isso aí vai facilitar o ingresso de investimentos no Estado, vai ser um espetáculo. Isso mostra... Parabéns a população... Nosso Frederico Antunes fez um belo trabalho também de liderança, muito importante. Então, realmente, eu acho que parabéns ao governo, à Assembleia e ao Ganha a sociedade gaúcha. E ao Rio Grande. A Assembleia teve uma renovação até interessante e importante, mas nós temos que destacar que as mentalidades novas dos deputados que entraram, mas tem que se destacar muito a experiência. Nem todos. Tem deputado aí que entrou que de direita, do PSL, que está levantando bandeiras de esquerda. Mas a população vai notar logo. Tomara. A população nota. A população. Dos experientes. Eu queria destacar os experientes. Nós falamos aqui do presidente Lara. Falamos do Frederico Antunes, do Edson Brum, tem uns deputados fantásticos. Gabriel Souza. É do jovem, né? Ele é uma habilidade fantástica. Impressionante. Nós falamos do Hernani Polo. Todos baita dos deputados que engrandecem a Assembleia. Também o Sérgio lá. Nós temos grandes deputados. Olha. É verdade. Grandes deputados, experientes. Conhecedores da área. Conhecedores da área. O teu partido, Thiago Simon, tu não sei? O Gabriel. O Gabriel, fui eu que citei. O Gabriel, o Edson Brum. Gabriel fui eu. O Edson Brum. O Edson Brum. O Thiago Melo está fazendo o Sebastião Melo discutindo algumas pautas interessantes, principalmente para a grande Porto Alegre, para a região metropolitana. Então nós estamos bem de deputados lá. Hoje eu fui assistir a palestra Aliás, tive 2 momentos. Sexta-feira fui o jantar dos
Eu ia falar dos brigadeiros, dos embaixadores da União Europeia, lá na Farsul. Eu como embaixador do Expo Direto, estava lá. Era o único estranho no ninho lá. Mas foi o depoimento dos embaixadores da União Europeia, todos favoráveis ao momento do Brasil. Todos. Sim, hoje As críticas ambientais que eles fizeram na Fiergues, o Gedeão se antecipou, neutralizou antes da fala deles. O Gedeão é um craque também. Eles acabaram fazendo meia-culpa, dizendo que a União Europeia e os países que devastaram tanto os seus solos, devastaram tanto, hoje estão num processo de recuperação, e a tentativa deles de recuperar o planeta é tão grande que eles se aplicou com outros países, inclusive o Brasil. Então, eles fizeram esse meia-culpa. O embaixador da Irlanda disse: a Irlanda foi devastada. Nós estamos recuperando agora. Nós reconhecemos nossos erros, agora não podemos repetir. A Austrália tem 10% do território só com vegetação, o resto é um deserto. Né? E é um país 10% menor que o Brasil, é uma imensidão, é outra. Né? E tem só a área de costa, de litoral, que tem vegetação, o resto é um grande deserto. Né? Então eles estão nesse processo de recuperação. Mas todos os depoimentos, eu quero dizer, inclusive do embaixador da União Europeia no Brasil, foi um depoimento francamente favorável ao Brasil. Mas hoje na OCDE, não, lá na União Europeia, na reunião a representante da Espanha, que é a que tem homologou o acordo do Brasil, disse que o acordo tem que sair, ela é a representante da área ambiental dentro do processo, e que vai passar e que não, isso que estão falando existe toda essa, inclusive a própria Time, ontem ou anteontem, né? A Time já colocou Hitler, Stalin, né? e outros como personagem do ano. Então, eu acho o seguinte, nós temos que olhar para esse problema de ter cuidado. Isso aí, porque mas colocou a sua época. Sim, mas olha só, a época. Bom, mas eu acho o seguinte. Já passaram aqui pelo programa? Uns quantos? Agora, até se provar que é Não. O que eu estou dizendo é o seguinte: é a importância de se ter o olhar com equilíbrio. Não adianta você puxar para um lado ou para o outro. Tem que ter equilíbrio nisso. Certo? E as posições, muitas vezes, assodadas para um lado ou para o outro, acabam bloqueando justamente o desenvolvimento. E no caso do Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, eu sou gaúcho por opção. Né? Então é o seguinte, isto aqui é o estado do agronegócio. Então nós temos que olhar para o Rio Grande do Sul primordialmente pelo agronegócio. E o agronegócio depende diretamente dessas pautas ambientalistas. Essa que é a verdade. Teu telefone está pitando aí, Paulinho? Não, é o meu. É o meu. O meu está no silencioso. Já do Brigadeiro. O Brigadeiro de ar. Brigadeiro no ar? Não, Brigadeiro do ar. Brigadeiro do ar, tu não vai entregar o Brigadeiro no ar. Já está silenciado. Deve ser a maioria das mensagens, como você está magro, Brigadeiro. Como você está bem. Como você está bem, cabelo está bonito, bronzeado. Não, que roupa bonita. Na nossa abertura, eu falei da projeção do Pampa Debate. Então eu abro aqui agora, são várias mensagens justamente falando Só que mulheres, hein? Certo? Mas aí... Eu já dei uma espiada. Já deu uma espiada, Já deu uma espiada. Só nomes femininos. Não. Então são pessoas que estão... vermelho? Não sei não. São pessoas que estão sempre conosco aqui e sempre fazendo elogios ao Pampa Debate. Por isso eu me sinto muito honrado estar aqui volta e meia. Agora, hoje, ao meio-dia, foi a palestra lá do nosso Onyx Lorenzoni, na Federação, na Farsul, perdão. Mais um tento do Gedeão. Gedeão, aliás, um atrás do outro, né? O Gedeão tá mil. Gedeão teve uma escola, Paulo Sérgio. Carlos Rivassis Perotto. Que escola, né? Que escola. O aluno vai muito bem, obrigado. Vai muito bem. O Gedeão não, o Gedeão tem dos próprios, ele está indo muito bem. Mas ele teve... E o Onyx chorou hoje na palestra dele, falando sobre o Novo Brasil, enfim, mostrando que já foi feito, muito foi feito até agora, né? Claro que quando se fala em manifestações extemporâneas, assodadas, que é a palavra que o senhor usou, o governo federal teve muito disso que prejudicou, inclusive, a imagem
do próprio presidente da República. Mas hoje parece que ele está mais tranquilo. Embora tenha largado uma hoje. Qual foi, Alfonsinho? Quem? O Bolsonaro. O Bolsonaro. Ele disse que algum ministro, o assessor dele, tiver alguma denúncia de corrupção, ele vai botar no pau de arara. É a linguagem popular dele. Pois é, é uma figura de linguagem. Entendem. É uma figura de linguagem. Ele é uma Figura de linguagem. Sim, claro. Tá bem. Já agora mudou o nome da guria, essa que a Time botou como personalidade do ano. Ela mesmo se mudou para Piralha. Sim. Agora veja bem, o atual quadro, que antigamente era dominado pela esquerda, hoje é inteiramente ocupado pela direita. Quem imaginaria que o superintendente do INCRA fosse um dos mais radicais homens de direita do Rio Grande do Sul? Presidente do sindicato de São Gabriel, vice-presidente da Farsul, Tarso Teixeira. É o Tarso Teixeira. Que na Lagoa do Peixe, que tiveram que voltar atrás, porque colocaram uma menina lá, produtora rural, mas voltaram atrás e colocaram uma senhora produtora rural. Então, todos esses ambientes que eram a FUNASA, por exemplo, hoje é o nosso Ronaldo Nogueira, esses ambientes que eram dominados pela esquerda, hoje estão inteiramente dominados pela direita. Vai demorar alguns anos ainda. Ele está fazendo gradativamente eu não vou falar em limpeza étnica, né, mas uma limpeza ideológica. Ideológica. E é o que se esperava dele. É o que se esperava. E o resultado, olha só, o resultado é mais ou menos isso aqui. As contas em outubro fecham no azul em mais de 9 bilhões. A Ferrovia Norte-Sul começa a operar. A menor inflação desde 1998. A menor taxa Selic da história, 4,5%. É que ainda tem uma diferença entre a Selic e a inflação. Eu sei. A inflação, ele não pode manipular até certo ponto. Sim. Mas a Selic, tu pode botar o preço que tu quiser. Sim, mas nunca houve. Né? Mas nunca houve. Nunca houve. Mas não tem o preço. Agora a inflação, hein? Não, eu acho que a Selic tu não põe o preço que quiser, porque... Mas pode. Não, o Copom pode chegar lá. O Copom pode chegar lá e definir o... Sim, mas tem critérios para isso. Só que a diferença é o seguinte, Paulo Sérgio. A diferença... tu não manipula a inflação, mas a Selic tu pode manipular. Essa é a diferença. Não, agora, eu não estou achando que mas aí é até mas é para se estabelecer mesmo. É crime. Ela pode controlar a inflação, é para isso que existe o cupom. O pior era fazer o que o Lula fez, pagar o FMI. Por que comparar com o Lula? Não, eu só estou vazando. Ele pagava 14% para os bancos e deixou de pagar 3% para o FMI. Sim. E ficou feliz que pagou o FMI e deu todo o dinheiro para o banco. Cara, a economia está indo, tá devagarito, despacito, está com o bico do avião levantando. Agora, o ano que vem, o discurso terá que ser outro, porque milhões continuam desempregados. E há eleições no final do ano, doutor Idenir. Vereador Idenir. Haverá eleições. E ali, se o Bolsonaro, o governo, não reagir no sentido de fomentar esse emprego no Brasil, para diminuir essa linha de desempregados e que estão muita gente na linha de pobreza, a resposta virá nas urnas municipais. Mas olha só, a resposta virá nas urnas municipais. Diz o governador de São Paulo, para te ajudar, doutor Paulo Guimarães, já que você não gosta de chamar de Paulinho. Diz o Dória que nós temos 60 milhões de miseráveis no Brasil. Eu acho que... Olha só, a desigualdade no Brasil é uma coisa... Só um pouquinho, brigadeiro. Não, por favor. Aqui assim, ó, a eleição se avizinha. Outubro, menos de um ano falta. Então ele vai ter que, já no primeiro trimestre, Paulo Sérgio, ele vai ter que dar uma resposta. Ele vai ter que mexer aí o governo para gerar emprego, porque olha aqui, ó, porque eu tenho medo de uma derrota, sabe, Daniel? Uma derrota municipal já, prefeituras, vereadores, tem que mexer. O presidente não tem partido. Idenir, vamos botar o pingo nos is agora com o doutor Paulo Guimarães. O que o senhor entenderia como derrota do governo em Porto Alegre, por exemplo? Olha, Paulo Sérgio, eu digo Porto Alegre de resto do Brasil. Quem ganhando aqui em Porto Alegre representa derrota do governo? A esquerda. A esquerda ganhando? Sim, totalmente. Sebastião Melo, esquerda? Não. O que ele é? Ele é um centro. Sebastião Centro. É o centro? É.
É o centro, não é, Edenir? Bem no centro. Bem no centro. Agora, a esquerda, se ganhar em Porto Alegre, é uma derrota pro governo Bolsonaro. Então eu acho que o Paulo Celso, sem brincadeira, ele tem que começar a agir, vocês concordam? Na questão do desemprego. Mas atacar isto. Porque este ano foi um ano preparatório, a economia vai indo... Né, mas olha aqui, a questão do desemprego... tem que mexer nisso aí. A questão do desemprego, a economia do jeito que está andando, o Rio Grande do Sul tem a possibilidade de fechar 3% de aumento do PIB esse ano, é uma coisa fantástica. Fantástica. O país vai chegar o quê? A 0,7, 0,8? E nós vamos chegar a 3%. É importante, Afonso. Isso é uma coisa fantástica. Graças ao quê? Graças ao quê? Diga o quê? Ao agro. Ao negócio. Sim. Ao agro. Eu vou, evidentemente que sim. Mas tem uma recuperação na indústria. E evidentemente que o agro é o forte do Rio Grande do Sul. Mas eu sempre até comento aqui Mas no agro entra a indústria, porque nós estamos falando também das máquinas. Mas é que nós temos uma diversidade no Rio Grande do Sul importante. A questão do parque moveleiro, né, lá em cima, metal mecânico lá em Caxias. Claro que está vinculado ao agro, porque as máquinas e equipamentos agrícolas, na sua grande maioria, ainda são produzidos no Rio Grande do Sul, mas nós tivemos uma época que não se vendia mais nada. Né? E hoje, tu chegar a 3% numa situação da economia nacional de 0, alguma coisa, o Rio Grande, se não fosse a máquina do governo, nós estaríamos em outra situação. O nosso problema a parte privada do Rio Grande anda bem, a parte governamental que está. A nossa zona, o norte do estado, a tendência para o ano que vem é espetacular. E pior é o seguinte, o governo não ajuda nada no que poderia ajudar no retorno de impostos, arrumando as estradas. Que é aquela história da porteira para dentro, não sei quem criou essa frase, da porteira para dentro tudo vai bem, da porteira para fora tudo vai mal. É um escândalo isso. Mas eu queria só completar aquela discussão anterior. Você tem razão. O emprego é a coisa mais importante para o próximo ano. Agora, não esqueça que esse ano já são quase 800 mil novos empregos. Então, para quem recebeu um desemprego de 14 milhões de brasileiros, fora aquela periferia que alguns... Fora os miseráveis. Que se refere... Os deserdados da mas a carteira assinada foram 14 milhões. O nosso problema... Este ano já foram 800 mil. A desigualdade é terrível. O bico do avião está para cima. Para mudar um hábito, ouça este recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só, doutor Paulo Guimarães, aqui o bem-estar está sempre em pauta. E as informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul estão aí. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura, condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais faculdades de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isso que o Cremers defende. Acesse por maissaude.com.br e saiba mais. Atenção, cooperado Unicred, com antecipação do 13º salário, você leva mais benefícios à sua empresa e tranquilidade aos colaboradores. Um produto pensado para você evitar a descapitalização e manter o fluxo de caixa sem alterações, com o pagamento parcelado e ainda taxas especiais. Para saber mais, ligue para o seu gerente Unicred e garanta um final de ano mais próspero. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país, para que você viva assim o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo especializou em vinhos para atender você. Passe uma das lojas da Vinhos do Mundo na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lipe César 203.
E agora vamos ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fala, doutor Gilberto. Tudo bem, Paulo Sérgio? Sabe que eu encontrei a deputada Anne Ortiz no aeroporto Salgado Filho com a família, uma gente muito simpática, Paulo Sérgio. E ela me contou que todas as suas eleitoras com vida sexual ativa, todas, Paulo Sérgio, fazem periodicamente o exame citopatológico do colo do útero. E fazem só sexo seguro, camisinha. Sem camisinha, negativo, né, Paulo Sérgio? Se todas as mulheres seguissem esse conselho da deputada, o câncer do colo de útero simplesmente não aconteceria. Um abraço, Paulo Sérgio. Eu compro camisinha aos quilos. Coisa impressionante. Tá usando pra quê? Tem? Pra que eu uso? Tem outro uso? Tem outro, Ele vários brinca, usos? é bexiguinha. Porque existe outro? Não, é bexiguinha. Enche de água e joga no Milton Machado. Ele vai eu acho gozado que as pessoas te avaliam por si próprias. Não é que elas te julgam por si mesmo. É uma coisa impressionante. Sim, você já foi no Mercado del Puerto, em Montevidéu, no dia 31 de dezembro? Lá tem a coisa da bexiguinha d'água. É isso ele e o Milton Machado fazem guerrinha lá no Jardim do Sol. Tá comprando pra final do ano. Final do ano, a bexiga d'água. Tá bem. Você acredita nisso? Eu queria me redimir aqui, que eu esqueci o nome do Emílio Parisotto aqui na... Primo de Lírio Parisotto. E ele, inclusive, casado com uma prima lá de TAP, sabia? Não sabia. Ele que estava... Quem, o Lírio ou o Emir? O Emir. Estava tentando estava buscando esse empreendimento dele, estava, se não me engano, 1 ano e meio, dependendo do licenciamento ambiental. Bom, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, nestes últimos dias, uma luta titânica do governador de aprovar pacotes. Aprovou aí o Código Ambiental, mas eu faço a pergunta, e o restante do projeto ligado à segurança pública, aos professores, ao funcionalismo, ao plano de carreira? Não está sendo votado hoje? Quem? Não? Ele está sendo votado, mas vocês acham que conclui? A última notícia que eu tinha lido, que ele alterou o plano a questão dos professores, né, que era o que estava pegando mais forte. E entrou com um novo texto hoje, vamos ver se... Não sei se tem... A bancada do MDB tinha dito que não aceitaria, como estava o anterior dos professores. Como ele mudou, eu não tenho informação. Não sei se foi alteração. Não sei se foi construído com a Assembleia, provavelmente. Do jeito que está, não dá para ficar. Eu acho que o Estado está grande demais. Tem que privatizar a educação, tem que privatizar a saúde, não tem outra alternativa. Nós lá na Câmara de Vereadores já fizemos essas votações mais... Já passaram com muita pressão, é verdade, mas se não... Inclusive do IPTU, né? Sim, inclusive do IPTU. Se não tomasse algumas decisões, ficava ingovernável a prefeitura, assim como está quase ingovernável o Estado também. Então tem que tomar providências, mesmo que as votações tenham sido antipáticas, impopulares. Tu achas que a do IPTU foi antipática? Eu acho que ela é impopular. Ninguém gosta de pagar imposto. Eu já estou morando em Canoas. Ninguém gosta de pagar imposto. Eu vou dizer uma coisa. Lá já foi aumentado. Essa do IPTU, Ele vai ter que voltar para Porto Alegre. Tem que voltar porque eu acho nós que vamos começar a pagar aluguel para a Prefeitura de Porto Alegre. Não. Aluguel para a Prefeitura. Na sua própria propriedade, nós vamos ter que pagar aluguel. Nós já alocamos o automóvel porque o IPVA é muito mais caro que o IPTU. Mas aí é uma alocação. É uma alocação também. Não dá para comparar. Tudo mais caro. Essa comparação, não. Não dá. O IPTU é um horror, o IPTU de Porto Alegre. Aliás, tudo em Porto Alegre é mais caro. Em 3 anos nós vamos pagar 100% o IPTU que nós pagamos daqui 3 anos, 100%. Eu não vou aguentar isso, rapaz. Quer dizer, a sociedade não aguenta mais tanto imposto, meu Deus do céu. Você está vendo que eu não estou sozinho no discurso. Você brincou outro dia. Só o Edenir. Entendeu? Não. Nós todos estamos alinhados, 4 aqui. Eu também, eu tenho horror de pagar. Eu não gosto de pagar imposto. Não pode fazer um aumento de imposto como foi feito. Isso dá. aí foi um crime contra a sociedade. Não tem. A minha esperança é que o próximo prefeito eleito vá revisar isso aí novamente. Porque não é possível. Acredita em Papai Noel? Acredito. Eu sou uma pessoa que de acreditar, eu acredito que vai ter que ter uma Olha mudança. o exemplo do ICMS no Estado. Sim.
18%. Vai ter que terminar, não é? Vai. E agora? E agora? E agora? Com a situação que está o Estado. Então aguarde. Eu acho que, olha, o IPTU é uma coisa que ainda não me desceu mas tudo isso é coisa que se nós estamos perdendo todo o emplacamento de carros para fora do Estado. A Gabardo levou 3 mil caminhões para fora. As locadoras todas estão emplacando fora, em Belo Horizonte, por aí afora. Eu acho que nós estamos perdendo dinheiro para cobrar mais do IPTU, para cobrir o rombo da incompetência através do IPTU. Nós estamos perdendo o imposto sobre serviço da mesma forma, perdendo para fora do Estado. E a gente não faz nada para trazer para cá isso Paulo aí. Sérgio, olha o que o Brigadeiro falou, que está morando em Canoas. Eu conversando essa semana num jantar com gente de posse em Porto Alegre, gente classe A, sabe o que disseram? Comprando em Gravataí e Canoas. Sim, mas então quer dizer que estão expulsando o porto-alegrense daqui? O Gravataí, para quem não conhece, Gravataí tem hoje condomínios maravilhosos. Maravilhosos. Eu tenho amigos residindo ali naqueles condomínios. E com o IPTU desse tamanho. Pois é. Que é a formiguinha. E Canoas também, né? Canoas também, comparando, né? Mas o menor... Não, os condomínios. Mas o menor ainda é o de Cachoeirinha. O Idenir sabe que eu sempre elogio o trabalho dele. Ele é um bom vereador, é combativo. Agora, o aumento de IPTU é uma coisa que não me desce. Não me desce! E não desce no telespectador também. Que é gritante, é muito alto, Idenir. Muito alto. O valor é muito alto. O Idenir está arrependido. Eu sei desde o primeiro segundo, a primeira hora. Não, ele é bom vereador, é combativo. Agora, quer dizer, não tem que justificar. Sabe que o bom de vir aqui no Paulo Sérgio, porque ninguém é perdoado. Eu gosto disso. Eu não viria aqui no Paulo Sérgio se ele... Se te perdoasse. Não é perdoar. Se assim, não falasse nada sobre o assunto. Eu acho que tá certo, tem que encarar. Cada um tem que tomar posição. Diferente de um outro vereador que me pediu aqui, Paulo Sérgio, quando eu estiver no programa, fala mais de imposto. Estou ameaçado até de morte. Não, me pediram. Não, eu jamais... Eu te falei que me pediram. Eu jamais faria isso. Não fala mais do que... Eu assumo as minhas posições, sejam elas antipáticas... Tu nunca foi ameaçado de morte por isso, não? Não. O Idenir foi bom secretário da Indústria e Comércio, fez um alvará rápido, que era uma burocracia dos infernos. Só que essa questão do IPTU, eu divirjo dele. Eu não consigo aceitar. Não, mas é o direito, né? Eu encaro... Não foi um momento de paixão pelo Marquesan que ele fez. Isso já passou. Aliás, falou o nome, vai levar também. Que prefeito ruim, na minha opinião. Mas por quê? Porque eu acho. Cidade... Isso aqui não é rua. Estou falando isso porque é tudo do PTB. Por que PTB? Eu estou me lixando para partido, Paulo Sérgio. A sociedade sabe, o telespectador sabe. Ruas esburacadas, praças cabeludas, para não dizer... Todos os teus correligionários do PTB voltaram a favor do aumento de imposto do PTB. E daí? Ué? E daí agora, porque fazem isso, eu vou me jogar também? Mas tu é do teu partido? Partido? Não tem isso aí. Tu não é homem partidário? Não, tem isso aí. Não vem com essa. Me leva a mal. Pô, mas para aí, Paulo. Então, o doutor Paulo Guimarães... Não, vem com essa. Não é porque o partido faz porque eu vou aqui. Tá errado. A prefeitura, uma cidade esburacada. As praças é uma vergonha. As crianças não têm onde brincar. Some uma criança no meio do mato desse tamanho. Mas muita coisa aconteceu. Faço defesa. Que vem sendo concluída do governo dele aí. Agora aquela Praça dos Açorianos ali na frente da UAB, que aliás a UAB vai assumir a manutenção. Acho que a UAB faz muito bem. Eu não adoro a fila. Tá lindo aquele, mas ali não é obra dele. Qual é o jeito novo de governar? Qual é o jeito projeto não é a obra, o projeto não é dele. Mas a obra foi feita. Não, ele concluiu, a obra estava concluiu, mas estava parada lá, abandonada praticamente. E eu não falo, Não, mas ele tem razão, é tanta coisa para terminar em Porto Alegre, se começou tudo e não se terminou nada. Eu não falo da ideia. Se terminar o que começou, já é ótimo. Eu quando falo, quero deixar bem claro para o telespectador, vereador, começou outra parte. Deixa o Alfonsinho falar. Eu, quando falo do prefeito Marquesan, não falo da idoneidade dele. Como pessoa honesta, nada disso. Tá? Eu estou falando como gestor.
Eu acho que vem melhorando bastante nos últimos. Tem demonstrado a reação em cima Eu acho que se a cidade tivesse nas mãos do Sebastião Melo, estaria melhor. Conhecia, zelador, foi um baita do... O problema é partidário, então. Não é partidário, rapaz. Eu tô falando de gestor. Como é que é? De gestor. Gestor, que não é de partido. Como é que é essa história que vai ter 5 bi para investir agora? Ele fez essa manifestação essa semana. Como é que é, meu vereador? Claro, é o dinheiro do IPTU. Não, nós temos já tem 580 empréstimos. 580 milhões. Mais empréstimos que a prefeitura consegue agora pedir emprestado. Então tem vários... Olha, eu vou fazer uma recomendação para vocês. A Associação Alemã de Oftalmologia estima que anualmente cerca de 300 mil acidentes de trânsito são causados pela baixa visão ao dirigir. Falta de visão, se atente para isso. Provoca incertezas, tensão e estresse ao volante, aumentando assim o risco de acidentes. E você sabia ainda que existem lentes específicas para auxiliar a sua condução, a condução do seu veículo? Excelente para qualquer situação e uso perfeito ao dirigir. Mais contrastes, como o meu óculos aqui, que é de lá, melhor avaliação de distância e auxílio para a visão noturna. As lentes Rodenstock, Rhodes. Tu é meio alemão, né? Tu é italiano. Bem italiano. Rodenstock, Rhodes. Olha. Rodenstock. Vão lhe proporcionar tudo isso, uma boa visão o tempo todo. Vá até a Center Ótica e solicite mais informações. Agora a Center Ótica está em 2 endereços, Dr. Paulo Guimarães. Na Avenida Soledade, perto da tua casa, 565, dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center. E na Galeria do Rosário, no Centro Histórico de Porto Alegre. Center Ótica, a sua ótica. Faça como eu, compre seus óculos na Center Ótica. Eu estou satisfeito com os meus aqui. Esse é um chamado Tartaruga. Rodenstock Rhodes. Maravilha. Essa é uma marca do Paulo Sérgio. Porque a armação lá tem de qualquer tipo, maravilhosas armações. Né? Casualmente, a sua é uma das mais caras. Do Alfonsinho, ela, agora, isso aqui, nem diga, senhor. Não, mas eu tenho que ir lá com o Leonardo. Meu amigo. Entendeu? Olha que coisa, brigadeiro. Brigadeiro do ar. Brigadeiro. Passa na centro. Tu também, ô... Não, o meu tá bem. Não. Nível. Mas aqui, dá uma olhada aqui, dá uma olhada. Meu é leve. Dá uma olhada no óculos. Não é tão caro igual o seu, que é... Não, o meu é Rodenstock Rhodes. Tartaruga armação. Você pergunta. Esse óculos é a marca do Paulo Sérgio. Não é? Eu pago minhas contas, meu amigo. Eu pago minhas contas. Esse óculos comigo é aqui, ó. Paulo Sérgio. Mas por falar em trânsito, o presidente Bolsonaro vai lá e acaba com os controladores de velocidade nas estradas. Aí o judiciário vai lá e manda voltar. Não é interferência dos advogados, a pergunta? Ou interferência do judiciário no executivo? Uma coisa, então, quer dizer que lei não precisa ser cumprida. Se é contra a lei, a atitude, quantas coisas desde o início... Mas o presidente manda ou não manda? Não, manda. Se for de acordo com a lei. Foi falar do telefone dos outros e tudo. Não, olha aqui, olha o meu telefone. Isso acontece sempre com essa porcaria dessas telefones de coisas. Estava completamente no silencioso. Agora eles entram aqui. Não, olha, é uma barbaridade isso. O Paulo Sérgio é o seguinte... Eles conseguem... Dentro da sua filosofia, o presidente manda e ninguém pode mexer naquilo que ele fez. Eu tenho dúvida, Afonso, sinceramente, eu vou ser franco, inclusive, com nossos telespectadores que nos honram acompanhando. Se isto era uma coisa de lei, porque até onde eu sei, não se tratava de lei. São resoluções. São resoluções do Poder Executivo. Então, ele tinha, sim, o amparo legal para fazê-lo. E o que eu tenho visto, e isso passou a ser modus operandi, são algumas decisões judiciais que entram na esfera do Executivo em si. Eu vou dar um outro exemplo. Né? O presidente nomeou uma determinada pessoa para um determinado cargo. É da competência dele fazê-lo. Mas nós temos um judiciário... Aí o judiciário diz assim, não, esse daí não pode, nomeia outro.
Pelo amor de Deus, Afonso. Aí não pode. Pois é, mas isso aconteceu. Aí não pode. Aconteceu ontem. Isso se chama parte do judiciário ideológica. Eu concordo. Existe isso. Eu concordo. E isso não pode acontecer. Porque aí a responsabilidade do resultado não é do juiz, não é do judiciário. A responsabilidade pelo resultado de quem é? É do executivo. Aquele que detém o poder da decisão. Mas isso no Brasil virou uma questão de não se conformar com aquilo que o governo legalmente está cumprindo. Não é o caso de muitas coisas que o presidente fez, que foram declaradas inconstitucionais no STF, e daí para diante até ele mudou as assessorias e as coisas começaram a andar melhor. Ok. Mas são coisas assim que eu vejo, que eu acho. Aí veio o caso do IPTU. Até eu me insurjo contra a minha própria UAB, meu querido e amado presidente Ricardo Breyer. Discutiram quantos anos o IPTU na Câmara? 2, 3 anos, emendas de tudo, não gostou? A mesa aqui não gostou do IPTU. Mas eu acho que aí a OAB me entra com uma ação de inconstitucionalidade. Nessas coisas, eu tenho essa resistência. Porque cumpriu todos os caminhos que a lei determinava, boa ou ruim, foi sancionado. O prefeito ainda vetou coisas. Tá. A mesma coisa que aconteceu, nós estávamos falando de Código Florestal. O Brasil ficou 10 anos discutindo a legislação, a questão do Código Florestal. 2002, aprovado o Código Florestal, passou por... Olha, audiências públicas. Ainda era presidente Dilma, ainda fez uma MP, alterou coisas que... O MP me entra com 5 ações diretas de constitucionalidade, 5, com praticamente o mesmo objetivo, só para distribuir para ministros diferentes, para ver se nenhum deles conseguia uma liminar suspendendo os efeitos do Código. Graças a Deus andou essas ações e o Código foi mantido no Supremo Tribunal Federal. Por sorte, por uma decisão final do ministro Celso de Mello, que examinou as coisas dentro do que a Constituição determinava. Então, aí o processo legislativo e a sanção presidencial e toda a discussão que teve, não vale nada. Né? Então, claro que todos têm direito ao judiciário buscar aquilo que entendem, mas nós temos que ir cumprindo toda a legislação. Se foi sancionada aquela lei, né, com todas uma ampla discussão na sociedade, então, eu não gostei, para mim é ruim, mas vamos lá, né? Vamos tocar em frente a vida. Não, agora essa aí das estradas, essa aí foi... Eu não sei como é que o judiciário fez isso. Cadeirinha também, tudo isso... Sim. O que tem? Não, mas aí é uma coisa, né? Aí o presidente não gosta, cadeirinha não precisa. Teve de acidente de caminhão por velocidade depois desse fato dele ter terminado com o limite de velocidade, com os radares. Sim, mas o que tem que acontecer é o aculturamento da sociedade. A sociedade ela é só punida. As pessoas... Mas isso é assim, mas nós estamos aí, quem detém o poder acaba, isso aí que o Bolsonaro se bate, é só multando cidadão honesto. Bom, mas o que agora, as nossas estradas são assassinas, estão aí matando todo mundo. Mas ninguém é multado porque cumpriu a lei, né? É porque ele passou em alta velocidade. Sim, mas e quem não cumpre a lei, quem não arruma as estradas, quem não dá retorno dos seus impostos não é punido? Também tem que ser. O governante não é punido? Aí esse pode. Esse pode. Não, pode não, tem que ser pode punido. Tu cair num buraco, tu cair num buraco, desgovernar o teu carro e morrer, aí pode. Mas o Afonsinho... É só para punir. Agora, eu peguei agora antes da CCR Via Sul assumir, eu estava indo lá para Carazinho, estou indo na estrada, daqui a pouco olhei, buraco a 500 metros. Vou mais adiante, buraco a 400 metros, buraco a 300 metros, atenção, buraco a 200 metros. Sai mais caro avisar do que arrumar o buraco. Mas vem cá, só de sinalização era mais caro que arrumar o buraco. Sérgio, eu fui para Caxias do Sul, me apavorei. As estradas com verdadeiras crateras. É isso. Olha, a gente... Aí pode. Claro que não, mas uma coisa não justifica a outra. Claro, certo? Uma coisa não justifica a outra. Agora que o governo também tem que ser responsabilizado. Tem que ser para todo mundo. Exatamente. Não, o governo tem que ser responsabilizado, porque olha aqui, o que tem de acidentes por causa desses buracos na estrada... Que é uma estrada criminosa, essa daqui é Pelotas. Demais, mas vá para Caxias agora. Aí você paga 3 pedágios de 12,90, 12,30. Esses que fizeram esse contrato, esses sim.
tem que chamar para discutir. Eu vi ontem dois deputados ontem lá em Brasília indo no TCU e ele vai mandar fazer uma averiguação no contrato e na realidade das estradas. Quem são os deputados? Eu não lembro mais o nome. Parabéns, dois deputados federais foram lá pedir. Eu gostei até que um citou o empenho do deputado Fábio Branco aqui, que começou essa briga pelos pedágios da Zona Sul, que são um absurdo. Não, mas olha, você só para dizer, eu lá em Caxias, fazendo trabalho lá nas empresas que eu trabalho, faço auditoria, eu dizendo, esse pessoal todo aqui da região vai ter que comprar caminhonete. Porque o veículo sedã, o pequeno, não tem comandante. Porque cai em buracos, verdadeiras crateras, uma roda estreita. No encontro do Mercosul, parece que conseguiram arrumar a estrada lá em 5 dias. Mas olha, rapaz, quer dizer, tira pedágio, mas vira uma estrada do inferno. Era da prefeitura. Aí apareceu o dinheiro. Da prefeitura. Tem que o Paulo Sérgio tem razão, tem que responsabilizar os o que eu acho que é importante, que a gente não pode perder de vista, é o seguinte. Essa coisa da redução de velocidade compulsória, ela tem um objetivo, que é a segurança e a preservação da vida. Então, se você pega e está utilizando isso com esta finalidade, como tinha a curva da morte ali na subida da serra lá, isto tem que continuar, porque aquilo ali você obriga o motorista realmente a diminuir a sua velocidade para preservar a sua vida e a dos outros. Agora, você tem uma estrada maravilhosa, bem asfaltada, e o camarada, ao invés de estar a 110, está a 120, Não, mas aí pode. Não, aí não pode. Pode, 110 não, então eu vou botar 130. Não. Eu estou dizendo 110 não, pode. 120 não pode. Sim. É 110, tem que ir até 117. Da mesma coisa. Então 130, pronto. A mesma coisa foi em Porto Alegre, quando o prefeito atual se elegeu, dizendo que ia acabar com essas multas aí, essas tocaias. Um dia eu descendo na Bento Gonçalves do viaduto, eu estava em velocidade normal, estavam eles atrás da árvore. Quer dizer, discurso atrás da árvore. Na árvore, logo que desce o viaduto São Jorge, vindo da Carlos Gomes, sentido Aparício, Zona Sul, estavam eles ali. Eu estava em velocidade tranquila. Agora, é que o discurso é fácil. Discursar para os outros é uma beleza. Vão lá, discursam, fazem. Jeito novo de governar. Na hora de fazer, estão lá para arrecadar. Estão lá para arrecadar. Doutor Paulo Guimarães, é que mudaram os nomes. Eles deixaram de ser pardais e viraram tucanos. Boa. Olha aí, o prefeito. Olha, o homem não é tão amigo assim, hein? Olha. O prefeito. Marquesão. Vamos agora ao ponto final, com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Paulo, eu tô com saudade de um amigo nosso, do Carlos Roberto Louveira. Inclusive eu falei com ele hoje. Falaram? Sim, claro. São amigos nossos de muito tempo. Companheiros de confraria. Companheiros de confraria. Aliás, um belíssimo encontro no sábado passado, na casa do Omar Ferreira. Com Colares, com Jair Soares, que time. Só um timaço, certo? Mas é importante, Paulo, nesse fechado do programa, lembrar o seguinte: é importantíssimo que a senhora e o senhor que nos acompanham vejam realmente as coisas boas que estão sendo feitas. Não são só coisas ruins, muito pelo contrário, são coisas muito boas que estão acontecendo e que hoje, Paulo, infelizmente, só mesmo através da rede social, e vou dizer mais, na Rádio Pampa. Então, a senhora e o senhor que nos acompanhem, passem a escutar a Rádio Pampa, 97.5. Boa indicação, parabéns. Acompanhem, porque ali existe equilíbrio. As pessoas dão notícias. Eu até agora não vi, Paulo, nenhuma fake news na Rádio Pampa. E olha que eu sou chato. Meu rádio hoje, no carro ou em casa, é Rádio Pampa. Acompanhem. Isso é para vocês verem com quem estão lidando, tá bom? O seu continência foi para quem, Guilherme? Olha, a minha continência hoje... Tem poesia hoje, não?
Se você quiser, pode ter, mas eu acho que não é o caso. Olha o que está chegando de WhatsApp aqui. Infelizmente não consegui nenhum, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó, 543 WhatsApps. Não, realmente é o que eu te falei, a gente começa a receber aqui. Mas eu queria mandar a nossa continência, sim, eu queria saudar, né, os nossos companheiros da Aeronáutica, que esta semana a nossa Infantaria da Aeronáutica completou 78 anos. Então estivemos lá, uma festa muito bonita, certo? Então a nossa continência para a Infantaria da Força Aérea. Força Aérea tem infantaria? Sim, senhor. E cavalaria tem? Não, a cavalaria não, mas a infantaria tem. Bom, podia ter também, né? Boa tarde, Paulo Sérgio. Minha opinião é necessária, são necessários pardais, bem como as cadeirinhas, pois os motoristas geralmente não respeitam as leis. Quanto a Caxias, concordo, é uma vergonha. Este prefeito, infelizmente eu votei nele, mas falta pouco para ele sair. Obrigado, ótimo programa, Marli, lá de Caxias do Sul. Fala, doutor Paulo Guimarães. Paulo Sérgio, é que a gente se rebela e se revolta com algumas coisas que são decididas aí no Brasil afora, né? Mas eu acho que, como diz o telespectador aí, graças a Deus tem algumas gestões que estão chegando ao final, porque, olha, Porto Alegre sofreu. No meu entendimento, nesses últimos tempos sofreu muito. Porto Alegre nunca se viu tão abandonada. Mas fica campanha contra o prefeito? Não, só que eu sou cidadão, pago impostos, né? Ele sempre falou no discurso dele que não ia aumentar impostos, aumentou. Mas eu quero saber quem tem por trás disso aí. Não tem por trás nenhuma, nada. Nenhum tem interesse. Linguiça embaixo desse pirão, como diz o Não tem nada. Tem interesse nenhum, eu tenho um cidadão revoltado, né? E aí tá o telespectador mandando mensagem, quer dizer... Tá? Então, e não é só o prefeito, se o governador for mal, nós temos que tirar o governador, se o presidente for mal, nós temos que tirar o presidente. Agora, o que está se vendo é pelo contrário, o presidente está lutando para melhorar o Brasil, o governador está lutando, eu acho que o prefeito deixa a desejar. Dos três, o prefeito está, no meu entendimento, atrás. Boa noite, Paulo Sérgio. Bela bancada. Alfredo Ilme, Novo Hamburgo. Os controladores de velocidades escondidos quando se faz ultrapassagem é arrecadador. Exemplo, a BR-290. Na Freeway poderia ter um a cada 1 quilômetro. Um radar seria ótimo. Assim todo mundo andaria a 110. Obrigado. A tua continência vai para quem, doutor Paulo? Minha continência vai para... Mário Darosa, amigo que está de aniversário hoje, Denise Simonetti. Ainda não falamos do aniversariante, você continua. Mas eu quero bater. E a Reginaldo Pujol, nosso veterano da Câmara, que irá assumir a presidência no ano que vem. Olha aqui, não adianta ter 800, 500, 700 mil WhatsApp se vocês não leem. Mas não dá, eu estou lendo ainda aos pouquinhos aqui. Tem razão. Ô, Ricardo Alfonsin. Eu vou, no ponto final, voltar a esse assunto da BR-116 aqui, até Pelotas, que é impressionante o seguinte: novos trechos de duplicação foram feitos, e aí à noite você vem com a estrada duplicada e de repente ela entra em mão única e a sinalização é terrível. Aquilo ali vai matar gente, que é uma coisa impressionante. E na chegada em Porto Alegre, esse trechinho de 1 quilômetro e pouco, que fica sem mão dupla aqui, antes do viaduto de Guaíba, é o mínimo que podia ser feito para evitar esse monte de acidente que acontece ali. Só por aquele trecho que mantivesse 1 quilômetro, 2 quilômetros mais de via duplicada, modificaria completamente a situação. E além de a sinalização é horrível. As pessoas vêm na mão dupla e de repente são obrigados a controlar para a esquerda e tem situações que não tem como sair. Então realmente são coisas que seriam simples até de melhorar, não resolver, mas não toma-se e continua-se pagando 12,30 de pedágio, que não tem explicação para isso nessa estrada. A tua continência? Minha continência vai para o nosso governador pelo diálogo. Eu fico impressionado com a capacidade que ele tem e que eu, embora reconheça todo o trabalho que veio lá do nosso ex-governador Sartori, o diferencial que ele conseguiu foi este. Com uma equipe com grande diálogo, ele tem conseguido avanços em cima daquilo que já vinha trabalhado pelo nosso querido Sartori e conseguindo aprovar essas medidas tão necessárias para o Estado. Doutor Idenir Sequim. Paulo Sérgio,
Hoje eu quero... Olha que antes eu vou te dizer, está dando um banho no programa, Paulo Guimarães. Mete o pau neles, o Edson Bintin aqui. Olha só. O Edson, eu acho que está lançando o Paulo para vereador. Não. Eu vou convidar ele para o meu partido, de tão bom que ele é. Mas está transferindo o título dele para Porto Alegre. Ele está com segundas intenções aqui. Segundas? Ou primeiras. Obrigado. Mas seria um grande vereador no meu partido. Seria uma honra, mas eu não tenho... Não, isso é PTB nato, não sai do PTB. Bom, Paulo Sérgio, eu queria agradecer os vereadores de Porto Alegre, todos eles, que hoje aprovaram por unanimidade um projeto meu que estabelece o seguinte: quando a prefeitura exige o plantio de árvores como mitigação de alguma coisa ou como replantio de outra, o projeto estabelece que 30% dessas árvores têm que ser árvores frutíferas nas praças e nas ruas de Porto Alegre, para que as crianças ou os adultos possam pegar a fruta na praça, na rua, sem problema nenhum. E isso serve também para a fauna silvestre, que pode pegar. Eu acho que é um projeto teoricamente simples, mas importante para a cidade. Parabéns. Plantar árvores que dão sombra e dão frutos. Isso eu não sei. Brasília. Olha, Gilberto Santiago aqui. Paulo Guimarães, continue feroz na tua crítica contra o aumento do IPTU. Estamos pagando aluguel mesmo em Porto Alegre. Fala aí, Paulo. Agora para de me mandar, me entregar aqui, eu tenho que ler os meus aqui. A continência. A minha continência vai para a Assembleia Legislativa, que aprovou o Código Florestal do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é a notícia mais importante para quem quer empreender, para quem quer investir no Rio Grande do Sul, e nós precisamos muito disso. Abraço ao excelentíssimo oficial general Raul José Ferreira Dias, Pitol de Gravataí. Sim. Minha continência, o brigadeiro, minha continência, a infantaria da aeronáutica. Sim, Pitol é sempre um grande amigo e está sempre presente nas redes, acompanhando o nosso programa. Abraço, Pitol. Paulo Sérgio pergunta ao brigadeiro Dias quando é que vai sair o nosso almoço com a nova namorada. O Carlos Guesse. Tem almoço. Carlos, o Carlos é outro amigo de longa data, tenho muito carinho. Mas tem nova namorada no pedaço? Não, eu tô... Tá namorante? Namorante, pronto. Carlos, um grande abraço para você. Só ficante, como diz as meninos e os meninos mais novos. Não, mas é importante realmente essa coisa da interação do nosso telespectador com o programa. Oi, Paulo, manda os parabéns para o seu Beto de São Leopoldo. Ele te assiste todos os dias, tá aí, seu Beto? Um grande abraço. Aniversariando hoje, já que o Paulo deu os furos aí, ele queria dar o furo e deu o furo. Então tá aí agora, bom. Mas de aniversário, o desembargador Nelson José Gonzaga, olha aqui, olha o time de artistas aqui: Silvio Santos, Emerson Fittipaldi, Arnaldo Jabor, Edemir Simonetti, Mário Darós, só artista aqui, hein? E mais José Esperoto, prefeito. Botaram lá nos artistas. Meu grande amigo. Ele tá aqui como... Parabéns. Claro, é do PTB. Aí tu elogia. Quando é do PTB, elogia. Prefeito de Guabaí, eu elogio sendo bom, eu elogio qualquer partido. Prefeito José Esperoto, do PTB. Vamos cantar pro Mário, não? E pro Edemir? Vamos. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Grande Mário Darós, Edemir Simonetti, Arnaldo Jabor, Emerson Fittipaldi, Silvio Santos, embargador Nelson José Gonzaga, o Carlos Niederauer, Rauber, Letícia Martins e mais o César Augusto Paim, da nossa Paim Publicitário, a Júlia Noll, a Isabela Passini Teixeira, com o Mário Darós, tem aquele sorrisinho dele, tá bonitinho. Tá bonitinho. Tá desprestigiado, o Mário foi pra segunda coluna aí do... Não. Com destaque. O problema é que é risco estar na primeira. São os primeiros a serem abatidos. Eu não é? Se você está dizendo. Júlia Noll, claro que é. E o Macir Siebenberg. Um abraço a todos aí, aniversariantes.
E assim, meus amigos, Paulo Guimarães, estamos encerrando o Pampa Debate. Mais um Pampa Debate. Mais um. E tira esse caranguejo do teu coraçãozinho, rapaz, contra o prefeito. O prefeito tá aí, amigo nosso, cara legal. Apesar do aumento do IPTU, ele é amigo da gente. Apesar do jeito novo de governar. Sim. Beleza. Tá bom. Mas ele agora vai ter um jovem ao seu lado, que é o nosso querido Pujol. Agora é interessante quando ele enxerga o prefeito Marquesano. Nelsinho. Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Pô, te conheço. Nunca fiz isso. Nunca. Brigadeiro Raul José Fernando Nelsinho. O trato com a maior fidalguia, mas nunca fiz isso. Não tenho o estreitamento. Ele chega na frente do Romildo, ele é colorado. Ele vira gremista na frente do Romildo. Não, o Romildo é meu amigo pessoal. Sou fã do Romildo, elogio a gestão do Romildo. Nem dá pra falar. Vira até gremista. Não, eu sou colorado, mas elogio o Romildo. Obrigado, Denise Sequim. Vem aí o Jornal da Pampa. O comando de quem? Pode dizer? Vera Armando. Vera Armando. A cônsul do Esporte Clube Internacional. 7ª colocada. Hoje ela veio de Botafogo. Agora com treinador. Alvinegra. Com treinador internacional agora. Como é o nome do treinador? Internacional. Cudê. Não é Codê. Coldé. Coldet. Não é isso? É francês. Ih, rapaz. Coldet. Já foi anunciado? Já tá. Oficialmente. Brigadeiro, fique agora com a nossa Vera Armando e o seu Jornal da Pampa. Até amanhã com mais um Pampa Debate. Sem lencinho. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.